Este restaurante vai ser meu, custe o que custar. Não! Largue-me! Os médicos desconfiam que o cancro voltou. Mas só mostra realmente quem é importante para ti. Passas mais tempo com a tua família que comigo. Só teria mais alguns meses. O cancro entrou na fase da metástase. Vou ter imensas saudades tuas, tia. E eu tuas. Mas pensa assim, eu vou estar melhor. E isto tudo começou desde o dia em que o sócio esteve aqui em casa. Eu bem tinha dito que esse homem não é de confiança e só traz problemas. O que estás a fazer aí parado, então? Olhar para mim. Eu não sou louca. Eu não sou louca! Vou fingir que isso é feito, tu consumiste tudo. É este o tal local da festa? Pá, parece que sim, meu. Entrem. Está mesmo à vossa espera. Estou sim? Olá, Hugo. É a Carmen, da casa que tens alugado com a Beatriz Mota. Ah, sim, sim. Está tudo bem? Tudo. Olha, ele informou-me hoje que já tirou as coisas dela lá de casa. Eu preciso que vás lá também para tirar as tuas. Ok, sem problema. Eu vou hoje ainda. Não se preocupe, Dona Carmen. Obrigada. Olha, lembraste, tens casa. Olá para ti também. Tanta mudança de humor. Umas vezes sociável, outras vezes desaparece. Outras vezes é calão que nem uma porta. Enfim. Olha quem se lembrou que tem casa. Estás a ver, não sou só eu que sinto a tua falta. Vais ficar cá hoje? Não, vou tomar um banho e depois eu sair com o Tosé e com a Bia. A Bia. Desde que namoras com essa rapariga, nunca mais ficaste em casa. Eu gosto de estar com ela. E se vocês a conhecessem, também iam gostar. Se ela também fizesse questão de nos conhecer. Ah, é? E quem é o gajo que tu andas a falar? Quem? O Pedro? Só um amigo de trabalho. Uhum. Só amigos. Sim, só amigos. Olha, a tua tia ligou. Ah, é? Como é que ela está? Está muito feliz, está a fazer o trabalho dela de missionária, mandou beijinhos. Ok. Diz-lhe que eu depois quero falar com ela. Mas pronto. Agora vou tomar um banho. Já venho. Pá. Finalmente, depois destes anos todos já não se aguentava. Meu pai não está nada bem. Desde que venderam um restaurante que não parece a mesma pessoa. Nós perdemos tudo. Ele não consegue arranjar trabalho. Eu fui-lhe dizer que podia ajudar. Ele não quer. Mais retorno a longo prazo terá. Veja agora relatos de pessoas que investiram na Invictus Seguradora e que conseguiram assim a sua independência financeira. Não. É impossível um carro ficar de pé depois de dar tantas voltas. Mas eu vou ao cinema para ver coisas impossíveis. Ver o impossível a ser possível. Já não basta a minha vida para isso. É. Então queres ir ver que filme para a semana? Não sei. Talvez... Oh, espera aí. Não é para a semana a festa da Gabriela? Nós temos de ir. Lembras-te da última vez? E já... Eu não vou. Não sou amiga da Gabriela. Eu acho que tu, como meu namorado, também não devias ir. Mas claro, se quiseres ir, estás à vontade. Estás mesmo à vontade. Mas eu acho que vais querer ficar com a tua namorada. Já, claro. Já estou a ver que vou ficar sem companhia para a festa. Deixa-nos em paz e vai arranjar uma namorada, mas é... Então e o curso? Ah, está a correr bem.
o curso de operador informático é uma cena fixe até. Devias ter feito o mesmo, mas agora essa tua cena de design gráfico não está a dar com nada. Oh, essas cenas de computador não é para mim. Eu prefiro mesmo mais isso. Olha que eu sou muito boa com computadores. Por que não seguiste o curso profissional dele? Porquê é que não te metes na tua vida? Desculpa, estava só a falar. Mas pronto, a cena boa é que daqui a 2 meses, mais ou menos, já posso começar a procurar trabalho na minha área. E, para ser sincero, estou bem feliz por causa disso. Eu estou feliz é por ter isto aqui. Finalmente há uma coisa boa que sai de ti. Então os meninos da igreja já podem fumar, é? Cuidado que ainda vais parar ao inferno. Se ninguém ver... Bia, primeiro ecstasy, agora isso. Tu não achas que estás aí longe demais? Não, porquê? O ecstasy era para mim me animar. Este aqui é para mim ficar calminha. Olha lá, é para esquecer as preocupações da vida. Imagina, quando morarmos juntos, nós vamos fazer isto aqui todas as noites. Vamos estar ali na sala, de boas, apanhar uma moca da grande. Calma, morar juntos? Por que não? Mas tu... Onde estiveste? Que só chegaste às tantas? Achas mesmo que só por tu dormires aqui eu não ia saber a que hora chegaste? Não é nada disso. Só dormi aqui para não te acordar. Para eu não saber a que hora chegaste? Onde estiveste? Temos a sua encomenda. Entrem. Está mesmo à vossa espera. Estava na casa dos meus pais e com a conversa nem vi as horas. Depois deixei-me dormir no sofá e quando acordei já era tarde. Tá bem então. Vais sempre assim tão arrumado para a casa dos teus pais, é? Dia, eu levei o meu fato para a minha mãe o arranjar. Só isso. Depois disso fiquei lá a dormir. Estás a me ver bué com cara de parva, não é? Para falares de uma coisa dessas. Eu já te disse, eu fui à casa dos meus pais, fiquei a conversar, tornou-se tarde. Levei o fato para a minha mãe o arranjar. Só isso. O que é que isso vai acrescentar na tua vida? Não vai acrescentar nada. Mas é que eu estou mesmo bué cansada de ti. Estou bué cansada das tuas mentiras, Hugo. Seja sincero comigo pelo menos uma vez na vida. Estás a trair-me, não estás? Claro que não, estás doida. Eu? Doida? Não. Desculpa, eu não queria dizer isso, mas... Olha, agora vou ter que sair, ok? Tá bem, tá. Vais ficar bem? Pô, podes ir, estás à vontade, bem? Doida. Não sou doida, não sou minha mãe, não pode ser. Não pode ser. Doida, não sou doida, não. Não. E espero mesmo que essa dívida com a Faísca já esteja paga. A Beatriz já está a ficar ciumenta. A Bia? Com ciúmes? Meu Deus, uma coisa que eu nunca vi. Põe-te no lado dela. O namorado chega tarde a casa e quando chega, não diz explicações. Meus Correios, como é que é? Então, tranquilo? Correu tudo bem ontem, né? Pá, o próprio Vasco Borges, ele ligou-me. Gostou muito do vosso serviço e do produto também. Até pagou-nos extra, aqui para vocês os dois. Não me parece nada o tipo de homem que faria isso. Como assim? Que tipo te diverte? Não, tu não viste o que nós vimos. Quem me dera ter um botão para esquecer isso. Então, Celebridades famosas, pessoas influentes, bebidas e drogas. Troca de casais. Mano, mulheres para divertir a festa. Estás a ver? e vocês? Aproveitaram? Não, nós só ficamos porque ele pediu. Mas tu não tens noção. Falar dele, o olhar dele, era tudo tão estranho e... Eu queria ficar amigo dos traficantes. Eu também senti isso, né? Mas ele queria ficar mais amigo, era do Hugo. Cheio, deixaste o gajo encantado contigo, foi? Não, só quer que isto acabe. Mas como é que estamos? A gente já pagou a dívida toda, né? Sim, está tudo acertado.
Só que o Vasco Borges, para já, gostou do produto e também gostou do vosso entendimento. E porque o que eu entendi é que o último traficante não portou-se muito bem, né? Por isso ele dispensou. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Então e o que é que queres com isso? Epá, o gajo não vai comprar o meu produto a não serem vocês a entregar. Oi, chegou cedo. Vem dançar. Vamos? Bia, andaste a consumir crack de novo? Não. Vem dançar comigo. Não. Vem. Andaste a consumir drogas pesadas de novo e... No início era só para te divertires, agora é um vício, é? Não, é pra mim ficar feliz. Porque a minha vida é os... Mas, vem, eu não gosto de nada. Eu só bebi um pouco. Vai dançar, vamos. Não, estás a cheirar mesmo mal. Vai tomar um banho e ver se isso passa. Não, tô bem. Eu tô bem. Eu não sou louca. Eu estou bem. Eu só consumi porque eu te amo. É porque você nunca me faz me deixar sozinha. Você sempre me deixa Bia, sozinha. calma. Eu gosto muito de ti. Vai tudo ficar bem. Não. Então se você me ama, vem. Fica feliz comigo. Fica feliz. Fica. Fica. Tens aqui a tua roupa lavada. Obrigado, mãe. Nem posso acreditar que vais sair de casa, do conforto da tua família, para ires viver com uma rapariga que não conheces de lado nenhum. A rapariga chama-se Bia. Já te disse isso muitas vezes. Ela não me inspira confiança e ela levou-te a roubar. Ela não me levou a roubar. Eu fiz isso porque estava de rastros com a situação da tia. O filho, o meu filho, que eu conheço, jamais faria uma coisa dessas. Pois, o teu filho fez isso e é bom que me aceites assim e a minha namorada. O que é que se passa aqui? Já respondes à mãe assim, é? Tens 19 anos, mas parece que voltaste aos 15. Hugo, não precisas responder assim. Ela só quer o teu bem. E então, como é que vai esse estágio? Vida de estagiário. Já sabes como é. Se sei. As empresas querem trabalhadores de 20 anos com 10 de experiência. Mas pronto. Olha, eu acho que vou deixar estes livros aqui porque ficam mais seguros assim. Não, é melhor não. Depois são mais coisas para levarmos nas mudanças. Mudanças? Sim. Pai vai vender a casa. Vender a casa? Oh, Hugo, mas estás em que planeta? Pai, o emprego que o pai tem não dá para suportar todos os custos da quinta. E então prefere ter uma casa assim mais perto da cidade, para reduzir os custos. Porquê que vocês não me disseram nada? Nós falamos disso a todo o tempo nesta casa, Hugo. Tu é que andas sempre com a cabeça na lua. Sinceramente. Vê se acordas. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Olha, tu nunca chegaste a falar bem da tua mãe. Não tenho nada pra falar sobre ela. É que eu sempre te apresentei a minha família e o máximo que tu fizeste foi apresentar-me um primo e uma tia. Mas eu gostava mesmo de conhecer o resto. Ei, então, o que é que se passa? Sabia que um dia esse assunto ia chegar. Só que não sei como lidar com isso. Olha,
independentemente do teu passado, daquilo que te aconteceu, o meu sentimento não vai mudar. Não conheço o meu pai porque eu não o conheci. Os meus irmãos também não o conheci muito bem. E a minha mãe, ela está internada num hospital psiquiátrico. Sinto muito. Mas teve uma época que eu era feliz, sabes? Tinha 2 irmãs mais novas. Estávamos naquela fase de paz. Mas minha mãe começou a ganhar dinheiro e aconteceu uma coisa. Ela investiu dinheiro e acabou por perder tudo, sabe? E depois ela conheceu um homem. E esse homem a levou para as drogas e a partir daí só piorou. Ela cada vez ficou mais envolvida nisso e ficou louca, literalmente. Mas continuas a amar-me, não é? Claro que sim. E afinal, tu não és louca. Louca não, mas essa herança ela deixou-me. Isso é coca? Não chamamos isso. Chamam de o pó da alegria. Queres? Eu não acho que isso seja algo positivo para alguém com um passado como o teu. Acabaste de me dizer que o meu passado não tinha nada a ver comigo. E agora estás-me a tirar isso a cara. Não é isso. É que eu preocupo-me contigo. E isto não te está a fazer bem. Aprendi a cuidar de mim muito cedo. Não preciso que ninguém faça isso por mim. Então, se o teu objetivo for esse, podes pegar nas tuas coisas e ir embora. Não é nada disso. Tens uma escolha. Vais querer ou vais saltar fora? Olá. Olha quem é ele! Ainda bem que chegaste tu. Mais uma mãozinha aqui para ajudar nas mudanças. Mas olha, antes de mais queria-te apresentar aqui uma pessoa. Este é o Pedro. Então, estava curioso de conhecer. Muito prazer. Ouvi falar muito sobre você. Nós já conhecemos o Pedro há muito tempo. E se vivesses connosco também já o terias conhecido. Pronto, lá vamos nós outra vez. Ou se nos visitasses mais vezes. Ok. Bem, e Hugo, como é que estão a correr agora as coisas que já terminaste o curso? Mais oportunidades? Sim, bem mais. Amanhã vou a uma entrevista de emprego com uma grande empresa. Bons salários e boas oportunidades. Espero mesmo que corra tudo bem. Que bom! Vai correr tudo bem, sim. Um brinde a um novo emprego. Há uma nova vida. Pá, a vida não é assim tão nova, né? Não é nova. Um novo trabalho, sair da casa dos meus pais, começar a viver com o amor da minha vida. Olha, o amor da tua vida é que é o problema. Quê? O que é que queres dizer com isso? Pá, oh, mano, ela está-te a influenciar bué. Olha, primeiro, não sais com amigos. Segundo, estás a fazer tudo o que ela manda. Olha, a minha mãe já anda a perguntar por ti, já não apareces lá? Não. Não é bem assim. A vida muda. Eu agora ganhei algumas responsabilidades e isso não quer dizer que a Bia seja uma má influência para mim. Olha, por falar nela, tenho que ir. Vai lá, cãozinho, vai, a dona está a chamar. Olha-se. Estou. Bia. Cheguei com ótimas notícias. Consegui o trabalho. Então, o que é que se passa? O que se passa é que ganhas um emprego novo e a primeira coisa que fazes é ir ter com o teu Zé ao invés de vir para casa e comemorar com a tua mulher. Não, Bia, não é bem assim. Não, claro que não. Nós encontramos. Encontraram-se. Inventa outra, Hugo. Vais-me dizer que se encontraram no meio do nada com uma cerveja na mão. Bia, isto não pode ser assim. Eu também tenho uma vida, não é só tu. Isso é mesmo conversa do teu Zé. Eu sei que desde a escola que ele não gosta de mim. E ainda mais ele é uma má influência para ti. Não devias andar com ele. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso ser amigo dele? Não posso ter uma vida? Não estou a dizer isso. Estás a colocar palavras na minha boca. O que eu estou a dizer é que
Ele não é uma boa influência para ti, ponto. Tu és muito influenciável. Eu sou muito influenciável e tu não achas que tens culpa nisso? Claro que não. Eu nunca te influenciei a nada. Eu amo-te e quero o teu bem. E não quero uma vida assim para mim. Eu quero que tu estejas focado em construir uma vida juntos e não a perder tempo com amizades que não vão levar a lugar nenhum. E o que é que tu queres dizer com isso? Eu quero dizer que vais ter que fazer uma escolha. Eu ou o teu Zé. Se escolheres ficar comigo, não falas mais com ele. Anda, Hugo, despacha-te, eles estão a chegar. Eu acho que eles nem devem vir. Então porquê? Oh, combinaste a minha festa de 25 anos aqui em casa. E depois de tudo o que aconteceu. Sim, qual é a cena? Já foi assim ano passado. Pois, está bem. Abre lá. Então, maluco, como é que Então, é? tudo bem? Parabéns, mano. Então, Bia. E aí? Tudo? Ora, eu agradeço, mas só faço anos para a semana. Só faz anos para a semana? É pá, celebrar muito cedo dá azar, mano, então. Yeah. Mas olha, pensava que vinhas com o Tozé. Ele já vem, ele já vem. Ademais, queria só falar só nós dois. Ok. Mas então, o que é que se passa? Pá, não é nada. Mas sabes o apresentador? Yeah. Ele falou que queria uma encomenda amanhã. E disse que fosse sozinho. Ir sozinho? Então o Tozé não pode vir comigo? Não sei porquê, mas também não ia estar a perguntar ele perguntas assim, né? Se ele quer assim, tem que ser. Mas olha, mano, não te esqueças que eu já não quero estar envolvido nisto. Já te paguei a minha dívida. Eu entendo, mas tens de fazer por duas razões. A primeira, ele é o nosso melhor cliente neste momento. A terceira, não vais conseguir rejeitar este dinheiro, mano. E C, não vais querer estragar os meus negócios, ou vais? Pois, pensava que não. Então, amanhã, sem falta. Então, mano, tudo fixe? Oh, mas afinal, porquê que estamos já a comemorar o teu aniversário? Uma semana antes. Cenas da Bia. Continua estranha como sempre. Entra, mano. Então, Bia, tudo bem? E aí? Agora que nós estamos todos aqui, podemos começar com as entradas. Quem começa? Deixa aí, eu trato disso. Eita. Nunca mais me deixes misturar MD com bebida. Bia, o que é que fizeste ontem? O que eu fiz ontem? Fiz a tua festa de 25 anos. Eu não estou a falar disso. Então o que é que eu fiz? Eu preciso de um café. Bia, não me faças de estúpido. Eu vi muito bem o que aconteceu aqui. Tu beijaste outra pessoa. Eu beijei alguém. A bebida já deve ter feito alguma coisa com a tua cabeça. Está a fazer coisas. Eu sei muito bem o que eu vi. Tens mesmo a certeza? Achas mesmo que depois de tudo o que passamos eu fiz isso contigo? Sim, olha, quando és tu a acusar-me, eu sou sempre o mal da fita. Agora que sou eu, já não fizeste nada, não é? Não estás a insinuar que eu te traio, é isso? Eu sei muito bem o que eu vi. À minha frente. Agora imagina o que é que tu fazes por trás. Desculpa?
estás a ouvir mesmo o que estás a dizer? Tu tens a certeza? Se tu achas que eu faço coisas assim, sai já da minha casa, Hugo. Pega as tuas coisinhas e vai-te embora. Mas não preciso de agir assim. Sai já da minha casa, Hugo. Estou. Olha, amanhã no mesmo lugar. Vai levar a encomenda ao apresentador. Poças. Então, Nada. Depois está bom. ok. Estou sim? Olá, Hugo. É a Carmen, da casa que tens alugado com a Beatriz Mota. Ah, sim. Está tudo bem? Tudo. Olha, ele informou-me hoje que já tirou as coisas dela lá de casa. Eu preciso que vais lá também para tirar as tuas. Ok. Sem problema. Eu vou hoje ainda. Não se preocupe, Dona Carmen. Obrigada. Ora. Então, trouxeste a minha encomenda? Sim, está aqui. Ótimo. Este pela encomenda, este pelo serviço. Algum problema? Desculpe, mas eu não posso aceitar isto. Eu nem fiz nada de mais. Sabes, da última vez que cá estiveste, eu gostei de ti. És discreto, sabes estar, passas uma boa energia e outras coisas que mais. Mas diz-me, como é que acabaste como correio de droga? Na verdade, isto é tudo um grande mal-entendido. Eu não faço isto para viver. É só um ajuste de contas e já foi pago. Olha, eu lido com muitos assuntos e tenho muitas pessoas a trabalhar para mim. É por isso de extrema importância estar rodeado de pessoas de confiança. E tu encaixas no perfil? Vem trabalhar comigo. Trabalhar consigo? Como assim? Eu tenho uns amigos que me devem uns favores. Afinal de contas, manter um programa com o tipo de investigação como o meu há mais de 20 anos requer aliados fortes. E tu serias uma espécie de assessor que me iria ajudar em alguns desses assuntos. Desculpe, mas eu acho que eu não posso... Vá. Fazemos assim. Vais para casa, vais pensar no assunto, marcamos um novo encontro e tu dás uma resposta. Mas lembra-te, de onde veio esse envelope, podem vir mais. Mano, tanta coisa a acontecer na tua vida e não me contas nada. Está tudo de cabeça para o ar. E eu nem sei como é que vim parar aqui. Tu podias ter falado comigo, podias ter ficado na casa dos meus pais, sabes que é na boa para eles. Não, eu não falei com ninguém e nem sequer falei com os meus pais. E não tenciono. Olha, tu sabes a minha opinião. Estás a dizer, eu não te pedi a tua opinião.
Pronto, mano. Então, mas e aquilo do apresentador? Vais aceitar? Claro que não. Nunca mais me meto numa cena assim. Ainda para mais com uma pessoa que nunca me passou confiança. Mas algo nesta história não bate certo. Que história? Então, um homem que tem um programa de televisão que expõe os erros dos políticos, famosos que se envolvem com droga e prostituição e depois dá festas assim, não está correto. Pois, realmente é um bocado estranho. Mas pronto, desses problemas todos, vamos focar em arranjar a casa para ti. Sim, com o dinheiro que ganhei do apresentador, vou ver se encontro uma casa e assim já resolvo um dos problemas. Pronto, um problema resolvido dos 809. Olha, sabes aquele restaurante perto da praia? Já não vamos lá há bué tempo, podíamos ir lá almoçar hoje, não? Não, hoje acho que não posso. Porquê? O que é isso? Casamento da tua irmã, é? Vais? Tenho que ir? Tens a certeza? Não é uma falta de respeito não me terem convidado como tua namorada. Mas se quiseres podes ir, estás mesmo bem à vontade. Vai? Mas assim eu vou saber o que és da nossa relação. Por isso eu vou para o carro, te espero durante 10 minutos. E eu vou saber a tua escolha. Vai? Tchau. Ui, a convidar-me para ir beber. Então a patroa deixou? Não, discutimos ontem e ela nem sabe que eu estou aqui. Fogo. Agora estou-me a sentir a amante que só vês quando estás chateado com ela. Não, a vida a dois pode ser difícil, sabes? Com a Bia, imagino. Então, mas discutiram porquê? O salário não tem dado para pagar as contas todas. Olha, se ela trabalhasse, de certeza que já dava. Ela em tempo já trabalhou, mas na fase em que está agora é difícil. Acredito, acredito. Então, mas olha, lembras-te do Faísca? Faísca? Então. Então, ele continua com aqueles trabalhos que ele fazia na época da escola. E? Então, eu há pouco tempo precisava de um dinheirinho extra e então ele vendeu-me umas coisas baratas e eu revendi. Tu traficaste? Já vais estar a falar mal de uma coisa que tu consomes. Ui, fomos do 0 ao 100 muito rápido. Mas olha, eu digo-te uma coisa, se ela parasse de gastar assim tanto dinheiro nestas coisas, de certeza que já sobrava para vocês. Mas, olha lá, onde é que tu vendes isto? Em festas tipo da universidade e essas cenas assim. Oh, dá para arranjar bastante dinheiro. E é seguro? Não, para já, porquê é que tu nunca me contaste sobre isto? Olha, tu não sabes tudo da minha vida. Pois, estou a ver que não. Mas, se quiseres, até me podias levar ao Faísca. Na boa.
Então, Hugo, como é que tens andado? Eu estou bem. E então, pensaste na minha proposta? E quero desde já agradecer a oportunidade que me deu. Mas o quê? Agora que vem a parte do mas. Eu não me quero envolver mais neste meio. Já estás envolvido. Sim, eu sei, mas eu quero sair. Hugo, senta-te. Queres beber alguma coisa? Não, eu estou bem. Com certeza que deves saber o conteúdo do meu programa, certo? Sim, o meu pai é um grande admirador do seu trabalho. Admiradores. As pessoas soubessem o que se passa nos bastidores da maioria das produções, com certeza não haveria tanto admirador nestes meios de comunicação. Nós na televisão criamos uma imagem, criamos uma credibilidade onde aquilo que se fala é lei. E esse poder é viciante, sabes? Confesso que com o tempo fica difícil ouvir um não. Até porque eu acredito que toda a gente tem um preço. Eu só preciso saber qual é que é o teu. Mas porquê eu? Ora, porque sim. És inteligente, tens algo especial, sabes? E olha que eu sou bom a ver isso. Ou achas que eu cheguei onde cheguei por estar rodeado de parolos? Conheci muita gente como tu. E hoje são juízes, são professores, são deputados, são cantores de sucesso. Eu estou-te a dar a galinha dos ovos de ouro. Eu sei e agradeço, mas, tal como eu disse antes, eu não quero entrar nesse mundo que o senhor me acabou de descrever. Sabes que eu sempre consigo tudo o que quer, não é? Mas não desta vez. Em 1972, um filme ficou conhecido com uma frase que eu nunca mais esqueci. Mantém os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. E eu acho que tu não me vais querer ter como inimigo. Isso é uma ameaça. É preciso ameaçar? Eu não entendo. O que é que eu tenho de especial para o senhor querer perder o seu tempo comigo? Sabes, rapaz, com o tempo a minha vida ficou monótona. Tive que arranjar diversão de outras formas. Aliás, foi assim que o meu programa começou. Eu descobri um caso de tráfico que envolvia um político muito conhecido na altura.
E pensei, quão interessante era se isto viesse a público. E touché, foi exatamente isso que eu consegui. O problema é que ao longo dos anos esses casos ficaram cada vez mais complicados. Porque comecei a ser amigo do amigo que tinha um amigo e, enfim, percebeste a ideia, não é? Então eu pensei, e por que não criar eu os meus próprios casos? E foi isso que eu comecei a fazer. Agora imagina, no meu programa, entrar em primeira mão uma notícia de um crime passional de um jovem de 25 anos drogado que matou a sua própria namorada depois de descobrir que ela o traiu. Com a cabeça perdida, suicidou-se no fim. Trágico, não é? Mas o importante é dar a notícia em primeira mão. A primeira história é a que conta sempre. Mas como é que você sabe da Bia? E está a dizer que se nós não aceitarmos que nos vai matar? Eu não disse isso. Mas olha, gosto da ideia. Vá, calma. Como eu te disse, eu gosto de ti. Então vou dar mais um tempo para tu pensares, esfriares a cabeça. E daqui a um tempo eu volto a ter contigo. E espero que a tua resposta seja diferente. Pode ser? Então, o que fizeste para o homem ficar tão encantado contigo? Oh, não sei. Mas isso é culpa tua, hein? Culpa minha? Tu é que deslembraste do homem? Isso não é brincadeira nenhuma. É a minha vida que está em jogo. Tens razão nisso, tens razão. Com essa malta não se brinca. Eu sei. E é por isso vais ter que me ajudar. Eu? Ajudar-te? O máximo que eu posso te fazer? Oh, não, eu não quero isso. Eu nem sei usar isso, boy, eu não quero. A sério? Não, fica com isso. Homem que é homem, tem que saber usar uma arma. Bora, eu te ensino. Agarras bem firme. Sempre. Apontas e fica com as mãos firmes. Não, mano, só posso estar maluco. Queres ajuda ou não? Se te aparecer uma visita do apresentador, fazes como? Nem sabes usar uma arma? Vaza. Estás maluco? O que é que fizeste? Mano, viste-me uma arma carregada? Nunca pensei que ias atirar a sério, então. A sério? O bom é que aprendes rápido, né? Agora vê se aprendes a ser esperto da mesma rapidez. És tu? O que é isso, Hugo? Desde quando tens uma arma? Não interessa. Pensava que eras outra pessoa. Onde é que estavas? Não te posso dizer. Estás a trair? Se eu disparasse, ninguém iria saber. Hugo, estás a ir por um caminho muito perigoso. Tal como você sabe, eu não tenho nada a perder. Bia! Droga é um sonho do qual tu sempre acordas. E se acordar que tu tanto detestas, tu queres deixar, tu sabes que não presta. Jesus está à espera que tu queiras trocar as drogas pela vida inteira. Deixa, tens de fazer a tua parte para mudar. Deixa, tens de ter força de vontade para não voltar. Deixa. Estás-me a trair. Se tu não me disseres onde estavas, tu nunca mais vais me ver. Ele
disse que nos ia matar aos dois e depois apresentou no programa dele como um crime passional. Afinal, o bonzinho da televisão é um lobo mau. Porque há portas que abrimos que nunca deviam de ser abertas. Mas uma vez abertas, temos que a fechar. Vais conseguir te proteger dele. Eu não vou deixar que nada, nem ninguém, tire isso de mim. Vais matá-lo. Bravo! Bravíssimo! Estou impressionadíssimo. Hugo, estás a ir por um caminho muito perigoso. Isso é sangue. Podes desaparecer, que ninguém se vai importar.